Imagina a situação. Teu melhor amigo, tua melhor amiga tá pegando teu ex ou tua ex. E aí, o que você faz? Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Quem já assistiu How I Met Your Mother, Friends, outras séries, sabe do que eu tô falando, Sex and the City. Existem várias séries americanas, coreanas, brasileiras, que sempre tem essa triangulação. E aí, o que a gente faz? Aqui tá, I would have stolen you a whole orchestra, que é a frase lá que o Ted fala quando ele volta com a Robin, ou no começo da série e tal. Não dando spoilers, mas porque tem esse desencontro, né? A Robin fica com o Barney, né? Por um bom tempo. Mas depois vocês sabem o final da história, né? Qual que é. Que eu já supunha, tá? Cá entre nós. Mas essa é uma outra história que eles vão achar que eu tô contando vantagem. Mas enfim. Tem um episódio no Friends também que o Ross fica com a Janice, que é aquela pentelha que ninguém aguenta, mas que ela é muito divertida pra gente que é espectador, porque ela bota o Chandler sempre numas enrascadas, né? E aí um dia o Ross fica com a Janice e ele vai contar pro Chandler, e o Chandler o que faz? Dá risada. Mas esses dias eu tava vendo um capítulo de Sex and the City porque eu não tinha visto a série ainda, e um amigo meu recomendou, eu fui assistir. E tem uma triangulação parecida, uma moça vai apresentar o namorado, né, ou o marido, não recordo agora, mas a Carrie, ela pega e fala assim, então, né, sabe-se que eles ficaram, né, tem todo um desenrolar da história ali também. Mas eu decidi fazer esse vídeo por um outro motivo. Segunda-feira eu abri o Twitter, que eu chamo de Vale das Sombras, e aí tava lá uma discussão. Duas pessoas num vídeo, num podcast, falando assim... Você não acha que tem que fazer terapia se eu fico incomodado com o que tá acontecendo? Se meu amigo tá pegando meu ex? O outro não, porque o amigo tem que ser fiel. Então estava um quebra-pau ali. Eu não entendi se eles estavam brincando de quebrar o pau, se eles estavam de fato quebrando o pau, mas isso me levantou ali algumas questões para eu pensar a respeito e conversar aqui com vocês, porque dos temas que sempre são mais vistos aqui no canal, sempre tem a ver com relacionamentos. Então, eu quis trazer essa questão aqui para vocês também. E aí, como é que a gente faz? Eu fui lá ler os comentários para ver o que a galera tava falando. E aí eu me surpreendi, porque a galera tava falando assim... Eu vou falar as red flags, né, que são os sinais de alerta do meu ex, e aí eu vou alertar o meu amigo. O outro fala assim, se meu amigo fica, então ele não é amigo, que não sei o quê. E estavam quebra-pau. E aí eu fico pensando no seguinte, dá pra gente generalizar isso com todas as situações? Não dá. Por quê? Deixa eu pegar aqui uma folhinha, que é a minha cola, pra gente conversar hoje aqui. O que acontece? Eu vejo o seguinte, a gente, né, eu sou psicólogo junguiano, para quem não conhece, né, bem-vinda quem tá chegando agora e bem-vindo de novo quem tá voltando. Eu sou psicólogo, ator e dramaturgo, né, então assim, esse canal aqui a gente fala sobre arte, cultura e comportamento. Eu sou psicólogo junguiano e dentro da minha abordagem, né, da nossa abordagem dos junguianos, a gente entende as coisas como tendo motivações muitas vezes inconscientes. De que maneira? Através dos complexos. Talvez os mais famosos sejam o complexo de inferioridade, complexo de superioridade, mas a gente também pode entender, por exemplo, os ciúmes como um complexo, né? A raiva como um complexo, porque são comportamentos arquetípicos. Comportamentos arquetípicos são aqueles comportamentos que todo o universo, todas as pessoas, né, todos os seres humanos têm. Todo ser humano tem ciúme? Tem. Todo ser humano tem raiva? Tem. Como que manifesta? Depende de cada cultura. Tem até aquele estudo que fala, né, que as microexpressões não são válidas porque cada cultura muitas vezes tem um sinal no rosto, né, que acaba sendo incompatível com o de outra cultura. Mas se a gente fala de arquétipos, né, das questões arquetípicas, o comportamento, o sentimento em si, ele é universal. Como manifesta? Existem N formas, porque o arquétipo, vamos pensar num guarda-chuva maior e você tem as varetas. Então não dá para eu analisar, por exemplo, nem eu, nem a internet, nem ninguém ficar numa discussão de podcast, né, como eu vi lá, querendo que a sua verdade seja a verdade única e que sirva para todos. Né? Nem sei se é a proposta deles nessa discussão, mas eu estou ampliando aqui diante do corte do podcast que eu assisti. Porque um tem razão do lado, né? Assim, se você tá mal, vai fazer terapia. Mas se o outro fala assim, mas
O meu amigo me traiu, não traiu, como é que é? Depende da situação também. Vamos pensar nas possibilidades todas aqui? De repente, se eu termino bem com a pessoa, tudo bem, né? Eu acho que eu nem vou ter ciúme, nada, né? De repente, se eu não termino bem, a outra pessoa pode ter sido a tóxica. Mas de repente, eu fui a pessoa tóxica. E ali naquela discussão, eu não tava vendo ninguém falando, nem nos comentários, sobre assim, pô, sorte do meu ex, né? Que me trocou por uma pessoa bem melhor do que eu, que é menos tóxica do que eu. Então a gente já tem uma outra variação que nem sempre é pensada. Por quê? A gente tem uma tendência a levar para o nosso ponto de vista, para nossa dor. E aí eu não quero que o meu amigo fique, né? E aí eu brigo com o meu amigo. De repente esse meu amigo até me traiu, ou até os dois me traíram. Pode acontecer, então a gente tem uma multiplicidade. Mas aí o que a gente faz? Né? A gente tem que olhar para a especificidade de cada caso. Eu sugiro que sim, seja trabalhado em terapia, seja feito um trabalho interno de amadurecimento e muitas vezes de desprendimento e às vezes até de alerta, porque a outra pessoa pode ser agressiva e às vezes com aquele meu amigo, que às vezes nem é tão próximo, a pessoa não sabe o que passou. Né? E a gente também sabe que ainda tem uma outra questão, que muitas vezes as pessoas mudam e amadurecem. E aquela relação tóxica que existia aqui antes, de repente com outra pessoa não se estabelece tóxica. E se a outra pessoa pode até ter sido agressiva, né? Coisa que isso tem que ser visto, né? Com muito cuidado, muita atenção, às vezes até ordem de restrição judicial, não significa que a outra pessoa também, o agressor, não possa mudar. De repente estamos num mundo de conto de fadas aí, mas pode acontecer. A psicologia está aí para a gente pensar no amadurecimento de todo mundo, né? Inclusive dessas pessoas, né? E dependendo do que fez, vai para longe. Mas assim, quando a gente fala de relações, não dá para a gente generalizar. Por quê? Tem muitas especificidades de cada situação em si, de cada detalhe, de cada desdobramento. Você percebe, né? Vocês estão percebendo que eu trouxe aqui alguns contextos que não foram mencionados naquela discussão, para a gente ampliar. Mas muitas vezes a gente fica o quê? Tomado por um complexo de acordo com o nosso lado pessoal. Por isso que nós psicólogos precisamos fazer terapia, porque senão a gente vai jogar para o nosso paciente a nossa resolução, a nossa frustração. E que nem sempre o nosso lado é o melhor. Nós junguianos, muitas vezes compartilhamos das nossas experiências. Para quê? Para ampliar uma discussão, para ampliar uma percepção, para outra pessoa poder simbolizar. Não que a nossa vida seja exemplo, às vezes é um anti-exemplo, mas que pode auxiliar. Para quê? Para esse processo que a gente chama na psicologia analítica de vasoalquímico, onde paciente e terapeutas se transformam um ao outro. Não que o terapeuta vá fazer terapia, ele com o paciente, né? Mas existe uma troca, porque ambos saem transformados. Essa que é a mágica do processo da psicologia analítica, né? Então, muitas vezes, o terapeuta da psicologia junguiana, ele se coloca na terapia também, ele traz alguma informação que seja pertinente para aquela situação. Não dá para a gente generalizar, né? Também, não é sempre que isso vai acontecer, mas um trabalho bem feito, provavelmente, porque nós junguianos, a nossa personalidade faz parte também da técnica de trabalho, né? Então, assim, às vezes a gente acaba se colocando também. Isso posto, né, gente, vamos voltar aqui para o nosso tema, que é, dá para a gente analisar? Não. E o que a gente faz? Vamos pensar, então, no complexo, né, que pode mobilizar a gente, que a gente vai diluir esse complexo, né? Porque senão quem passa mal é a gente, né? É aquela frase, né? A gente toma o veneno e espera que o outro morra, né? Não, a gente precisa lidar com as nossas emoções, com aquilo que surge dentro da gente. Se for uma situação real de perigo, de alerta, a gente faz a nossa parte, né? Com segurança sempre, né? Com proteção sempre a gente faz. E cabe ao outro tomar as próprias decisões também, né? Não dá pra gente interferir no livre-arbítrio do outro. Mas eu trouxe aqui um roteirinho pra gente pensar, porque é natural a gente ter ciúme, raiva, tristeza, né? Uma sensação de traição de ambos. De repente, a gente ainda não elaborou o luto, né? Porque, sim, existe luto de rompimento de relação, né? As pessoas às vezes pensam que luto é só por morte, mas não, existe luto, né? Existe luto até por perda de objetos materiais, né? Algumas pessoas podem falar que isso é superficial, mas não, é um sentimento de perda, né? E muitas vezes a gente demora para elaborar aquilo. Se, de repente, quebrar um celular não tem um sentimento tão forte quanto perder uma empresa, por exemplo, mas o sentimento de luto está ali, maior ou menor escala. Não dá pra gente também sair querendo medir e falar que um é melhor, outro é pior, tá? Não dá pra gente falar isso, porque depende de como cada um vivencia essa situação. Eu acho que é interessante a gente perguntar também pra gente mesmo por que essa situação incomoda tanto.
né? Porque de repente eu ainda tô apegado. Eu tô apegado numa fantasia de retorno. Às vezes eu posso até estar com outra pessoa e tô apegado naquele ex, naquela ex, né? Porque faz parte o quê do ser humano? O complexo, né? É arquetípico, o apego é arquetípico. Você encontra pessoas apegadas aqui no Brasil, na Tailândia, na França, na Guiana Francesa, em qualquer lugar você encontra pessoa apegada. E apegada a qualquer coisa, a ideias, a pessoas, a sentimentos, a nostalgias, a saudades, né? A gente tem um vídeo aqui no canal, né, sobre a saudade, o quanto a saudade muitas vezes, que é uma palavrinha que existe só na língua portuguesa, o quanto que a saudade, né, ela pode nos impedir de seguir em frente. E o quanto ficar voltando para esse lugar do passado, onde tudo era seguro ou nem era tão maravilhoso, mas de certa forma trazia uma segurança, o quanto esse retorno para lá nos impede de seguir em frente. E a gente esquece, né, como diz o James Hillman, de confiar no processo da vida. Porque se aquela relação não deu certo, vamos seguir em frente. A gente tem vídeo aqui no canal também sobre seguir em frente, por que insistir, amor não correspondido, né? A gente tem novo amor, a gente tem esses vídeos aqui no canal também, porque muitas vezes a gente fica o quê? Naquela fantasia, naquela expectativa de retorno. Tem o mito da Penélope, né? Que quando o Odisseu sai lá para a Guerra de Troia, ele fica anos, né, sem voltar e todo mundo dá ele por morto, né? Mas e o pessoal, Penélope, vamos embora, vamos seguir a vida, né, filha? Vamos adiante. E ela faz o quê? Tem uma ideia, tipo o Nag do Friends, sabe o Ross? O Nag. Ela tem uma ideia, o Nag, que é uma ideia, né, muito sábia, que é, ela vai para um novo amor quando o sogro dela, né, o pai do Odisseu, bater as botas. E aí, quando ele bater as botas, ela vai terminar de tecer a mortuária dele e aí ela segue adiante. Seria um encerramento de ciclo. Mas o Nag de Penélope de dia ela tece e de noite ela desfaz. Ou seja, quando aquele negócio lá, a mortuária estivesse pronta, ela seguiria adiante. Mas não vai ficar pronta nunca porque ela está presa no Odisseu. Só que na história da Penélope, o Odisseu volta, ele não tinha morrido. Mas muitas vezes a gente não tem como prever esse futuro. Uns dizem que a Penélope sim, teve outras pessoas nesse período, tá? Outros dizem que não. Então depende de acordo, depende conforme a versão do mito, né? Mas a gente não pode ficar preso na história do mito, porque a gente tem que ver o nosso mito, a nossa própria história. É possível voltar? É, mas até lá, como é que a gente vive o hoje? Porque a gente pensando sempre nesse retorno, a gente está vivendo o quê? Lá no futuro. E esse futuro, ele é bom pra gente? Talvez seja, né? Espero que seja. Mas é conforme eu tô pensando que é? Não necessariamente. E aí eu fico o quê? Numa vida provisória. A gente tem um vídeo aqui no canal também sobre vida provisória, que é eu vou ficar vivendo de uma maneira provisória esperando alguma coisa acontecer para resolver o que eu tô sentindo hoje. Né? Então, muitas vezes, esse ciúme do amigo, essa raiva do amigo e até do ex, da ex, né? O que acontece? Me segura nesse passado e não me permite seguir adiante. E não me permite vivenciar uma possibilidade onde o amor seja fluido, onde eu não tenha que mendigar afeto, onde eu não fique dependente emocional. Tem vídeo de dependência emocional aqui no canal também. Tem bastante conteúdo sobre relações aqui no canal, né? Se inscreve, deixa seu like, compartilha, comenta aqui embaixo também. Quero saber de vocês, se vocês já vivenciaram isso, como que vocês resolveram a situação. Adoro ler histórias engraçadas aqui nos comentários, então coloca as histórias engraçadas aqui também, porque é isso. Quando a gente está vivenciando aquela situação, é muito difícil pra gente. Então, quando eu vejo o rapaz lá falando assim, você que tem que se resolver, porque teu amigo lá, ele fala até de uma maneira mais incisiva, seu amigo lá, ele tem direito de ser feliz, o seu ex tem direito de ser feliz, vocês não estão mais juntos, né? Mas pera lá, gente, não somos monges budistas, né? Não somos monges tibetanos, e mesmo se fôssemos, talvez não estivéssemos nesse grau de desprendimento, né? Então é fácil querer ditar a regra para o outro, quando a gente tem que dar conta aqui, de uma sombra interna, de um sentimento sombrio, muitas vezes negativo. Nós estamos falando de sentimentos negativos, no caso, né? E que a gente precisa tomar conhecimento, como que ele funciona, como que ele age, como que ele adoece, porque pode trazer adoecimento para o corpo também, não só para as emoções, né? A gente tem as questões psicossomáticas, que vou repetir aqui, tá? Tô sendo repetitivo? Tô, né? Pode escrever aqui embaixo. A gente tem vídeo sobre questões psicossomáticas aqui no canal também. A gente tá chegando perto do 100º vídeo do canal. Esse aqui é o vídeo número 94. Tem as lives também que eu não computo como sendo vídeos produzidos pelo canal, mas esse aqui é o vídeo número 94.
Eu não sei falar 94 em ordinal? Gente, que horror, né? Eu só queimo meu filme, né? 94? É isso, gente? Me diz aí. Então, assim, 94 e a bolinha. Nós estamos neste vídeo. Então, assim, a gente tá chegando no 100º vídeo. Se inscreve aqui porque a gente tá numa campanha para 1000 inscritos. Quando chegar a 1000 inscritos, a gente vai fazer uma live aqui no canal. Avaliando, fazendo um react da entrevista que o Carl Jung, que é o fundador da psicologia analítica, deu, e essa entrevista tá gravada, a gente vai fazer um react, eu vou ter convidados nessa live, então já se inscreve aqui, manda pros amigos, pede para se inscrever, porque a gente vai chegar nessa meta de 1000. Bom, voltando, a gente se pergunta, por que isso me incomoda tanto? Isso tá afetando minha autoestima? De que forma, né? Como que eu vou lidar com essas feridas emocionais? É importante a gente olhar pra gente, é importante a gente o quê? Recolher as projeções, dissolver as projeções, essas expectativas que eu faço em relação aos outros ou que os outros fazem em relação a mim. Porque muitas vezes também os outros jogam expectativas pra gente, do tipo assim, mas você tem que lidar bem com isso. E naquele momento, a última coisa que a gente quer na vida é lidar bem com aquilo. Né? Porque a gente tá com aquela música da Adele, né? Que vai tacar fogo na chuva. Sabe aquela música Set Fire to the Rain? Acho que é esse o nome da música. Já taca fogo na chuva. Tem uma apresentação ao vivo dela que é lindíssima, que tem chuva e fogo. É linda. Então, assim, é isso. Às vezes o ódio da gente vem ali. Só que o que a gente faz com esse ódio, né? A gente tem que lidar com ele, porque esse ódio é nosso. A gente tá lidando com uma frustração que é nossa, né? E às vezes os outros sacanearam a gente mesmo. E aí? Né? Eu não acho prudente a gente sair no revide, tá? Não acho prudente, não tô indicando isso. Lidar com essa sensação é digerir isso, diluir isso. E é difícil, porque a gente está falando de núcleos arquetípicos, de complexos, né? São traumas. Então isso dói bastante. Então muitas vezes a psicoterapia ajuda, outros métodos também ajudam. Arte-terapia também ajuda. A gente tem vídeo de arte-terapia aqui, também tem profissionais que trabalham com arte-terapia. Porque muitas vezes chegam as pessoas no consultório e falam assim, eu não estou conseguindo falar sobre, eu não estou conseguindo expressar sobre. E a gente não vai forçar. E muitos de nós psicólogos que trabalhamos com várias técnicas para além da fala, a gente pode usar a técnica, por exemplo, de arte-terapia, que facilita muito o processo de elaboração, de compreensão. Então às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ficar desenhando resolve? Muitas vezes, porque a gente simboliza. E através dessa simbolização, que a gente muitas vezes não consegue expressar em palavras, a gente acaba se trabalhando, aquilo acaba perdendo a potência dentro da gente, a gente faz o quê? Supera, transcende. Eu tô falando nos melhores dos cenários aqui, tá? Não é tudo tão mágico assim, nem é tudo tão poliana no jardim de flores, tá? Não é aquele meme da Dona Florinda suspirando no jardim de flores. Quem vivenciou isso sabe. E mais, às vezes não é nem só com amiga, é com colega de trabalho, com parente, ou a gente vê a rede social que o ex está com outra pessoa, aí a gente se compara, aí a gente se acha menor do que a outra pessoa. Gente, pera lá, não funciona assim, né? Vamos pegar e se valorizar também, né? Se a outra pessoa não quer, a gente tem que seguir adiante, né? Porque quem garante a gente que num outro momento a gente não esteja no lugar desse ex? Isso é o que a gente não pensa, né? Porque a gente pensa em quando a gente se ferra, mas a gente não pensa em quando a gente ferra os outros, né? No modo geral, dizendo assim. Porque não necessariamente está ferrando. Mas é tão humano que a gente não percebe que de repente a gente pode estar do outro lado. E a vida é tão safada que às vezes ela coloca a gente do outro lado. E aí? É o que nos resta o quê? Enxergar e vivenciar e amadurecer. Mas eu acho que é sempre interessante a gente ter também, né, uma conversa com um amigo, né? E às vezes com um ex também, né? Ver com diplomacia como é que as coisas podem se resolver, né? Às vezes existe o afastamento, o bloqueio. É natural, gente. Vamos desromantizar também essa coisa de que todo mundo tem que viver amigo para sempre. Não funciona assim. Né? A gente tem que desromantizar essa ideia de que amizades não acabam. Esse relacionamento acaba, às vezes vínculos familiares acabam por briga. Amizade não, né? Muitas vezes a gente também tem essa opção e a gente às vezes se sente culpado, né? Mas, gente, o mundo dá voltas, né? As coisas se encaixam de outra forma. Às vezes os nossos caminhos se encontram lá na frente, em outro momento, em outra perspectiva, né? Eu estou buscando aqui uma linha de pensamento mais construtiva do que destrutiva, né? Mas muitas vezes a gente vai fazer o quê? Destruição? Não, mas bloqueio, né? Encerrar, né? Porque
a gente também tem os nossos limites, né? A gente tem que entender eles. E entender que temos os limites não significa que isso vai ser para sempre, que esses limites vão estar ali para sempre. Né? Muitas vezes eu não vou dar conta disso agora, é o meu limite. E às vezes a gente tem que colocar isso pro ex, pro amigo, né? E aí a gente vai se trabalhando, porque com o tempo a gente acaba superando isso. Espera-se, né? É o esperado, porque senão a gente fica com aquele mal-estar, vai carregar isso para sempre. Não, né? Vamos ser felizes, né? Vamos buscar outra pessoa. O diálogo aberto é muito importante. É importante também ter uma compreensão mútua, né, que a outra parte também tenha uma compreensão do que a gente está passando. Evitar mal entendido, né? Às vezes delimitar algumas regras assim, olha, a gente vai frequentar os mesmos espaços, não vai? É um acordo que a gente pode fazer também, né? Buscando que a maturidade. Porque muita raiva, muita agressividade, ela acaba complicando a gente, né? Colocando a gente em maus lençóis. Claro que existe, né? Mas a gente vai aprender a lidar isso com sabedoria. Minha proposta aqui. Que vai ser dessa forma linda? Provavelmente não, tá? Eu sei disso. Mas vamos pensar numa outra forma, um pouquinho melhor pra gente sofrer menos, inclusive. Então, assim, a gente coloca as preocupações, a gente não acusa, né? É sempre importante, né, discutir esses detalhes e às vezes também a outra pessoa fica perguntando pra gente como é que a outra pessoa era. E isso mexe nas nossas feridas. Então a gente também pode falar assim, mano, não quero falar sobre isso, né? Uma vez eu vi uma frase assim, não acredito, numa instituição, não acredite em nada do que você escutar aqui. Tenha suas próprias experiências. E às vezes tá nesse lugar. Às vezes a gente sabe, é a risadinha do Chandler, né? Lá no Friends, né? Pro Ross. Ele dá uma risada, cai na gargalhada. Por quê? Meu, você sabe o que aconteceu, você vivenciou toda a história dela comigo. Tem então suas próprias experiências, né? E não demora muito lá no episódio, ele tem as próprias experiências. Porque a Jenny se vira assim, Ross, você é muito chato. E ele fala assim, você tá dizendo que eu, Ross, estou te chateando, você, Janice, porque ela é a chata mor da série, né? E aí ele cai em si, que ele tava choramingando muito, né? E vamos pensar assim, né? Que é normal a gente se sentir deslocado, mas também os relacionamentos evoluem, a vida traz mudança, né? A gente tem aí, a vida está repleta de situações onde a gente percebe essas coisas acontecendo. Quando o William Bonner separou da Fátima Bernardes, né? Eu virei pro meu ex, assim, eu vi a notícia logo cedo e liguei para ele e falei assim, adivinha quem separou? Ele, não sei. Eu falei, quem no mundo você nunca acharia que ia separar? Ele na hora, William Bonner e Fátima Bernardes. Eu falei, pois é, ele ficou chocado. E eu também achava que eu nunca ia separar dele e me separei dele, né? A gente se separou, na verdade, foi ali um acordo mútuo. Na verdade, acho que ele que se separou de mim. É triste, né, gente? Mas acontece. Então esse gato aqui está solteiro. Deixa um inbox aí caso tenha interesse. Sem dignidade nenhuma, né, gente? Mas a gente segue. Mas assim, é sempre importante a gente entender que a vida evolui. Então, o William Bonner achou uma moça e casou de novo. A Fátima Bernardes achou um belo de um galalau também e casou com ele. Né? Então, assim, as coisas mudam. Então, é aquilo que eu estava falando do James Hillman. Vamos confiar no processo da vida. Porque a vida prepara essas surpresas para a gente também. Às vezes a gente acaba se fechando, ficando naquela mágoa, naquele remoer de sentimento, né? E a gente esquece de viver a vida, porque a gente tá o quê? Vivendo a vida do outro, a gente tá vivendo a vida do ex, do amigo, preocupado com o que eles estão fazendo, e esquece de viver a nossa própria vida. Nesse sentido, sim, a gente precisa fazer terapia, né? E trabalhar. E olha, às vezes é realmente um inferno na Terra, é depressão na Terra, né? E entender que isso é tão humano, faz parte da gente, mas que é possível sim a gente superar. E o tempo disso não tem garantia. A gente gostaria que fosse o mais rápido possível, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer da forma mais rápida, porque tudo leva um tempo, às vezes pode levar anos. Cada um tem um tempo, mas lembra, da mesma forma que a gente encontra o limite, a gente também tem que buscar um jeito de superar o limite. Não dá para ficar estagnado. Se hoje a gente não está conseguindo, amanhã, mês que vem... Ano que vem tá muito longe, né? Vamos tentar mês que vem mexer nisso? É importante pra gente. Então é isso, gente. Eu acho que eu tinha que falar sobre isso porque eu fiquei muito preocupado, porque as pessoas às vezes tendem a querer tomar um lado numa discussão, querer ter a razão de acordo com a própria história, só que a gente tem que ampliar.
E às vezes a gente se sente mal porque a gente está querendo ouvir o conselho do amigo, que o amigo está dando aquele conselho, né? Ele quer que a gente faça aquele conselho, só que ele só serve para aquela pessoa, não serve para a gente. E a gente às vezes tem que falar para o outro amigo que está aconselhando nessa triangulação toda assim, cara, valeu, gostei, vou pensar a respeito, mas acho que isso talvez não se aplique a mim. E a vida segue, né? E aí a gente vai o quê? Se trabalhando. E é isso, gente. A vida vai, né? Não é nem para um lado nem para o outro, mas muito pelo contrário, né? Mas é isso. Então, toma cuidado com tudo aquilo que a gente vê na internet, com fórmulas prontas, com pessoas tomando posicionamentos muito incisivos, mesmo que eles façam lógica. Por exemplo, o cara lá estava falando, faz lógica fazer terapia, não faz? Mas não é tão fácil assim. Né? O ideal é que faça terapia, mas não é tão fácil assim ao ponto da gente pegar e falar assim, caramba, que lindo, né? Preciso fazer a terapia. Vamos para o consultório terapêutico. Não funciona assim. O ideal é que seja, mas que é um inferno em terra, te garanto. Certo? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, me segue no Instagram, me segue no Twitter. Eu tenho 2 Instagrams, o pessoal, que é o RCesarC, e o de psicólogo, que é o Rodrigo Casemiro, _psicólogo. Me segue lá nas redes. Lá a gente conversa mais de pertinho. Manda esse vídeo para quem você acha que precisa chegar. E é isso. Um beijo. Passeia pelo canal também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!